Paz e graça seja na vida de todos. Hoje nós estamos em celebração, uma grande vitória, mas grande mesmo. Estamos hoje chegando ao último capítulo do livro de Êxodo. E quanto, mas muito, o Senhor falou aos nossos corações, trazendo aplicação para todo o livro de Êxodo. Capítulo a capítulo, Deus falando aos nossos corações. Neste capítulo, tudo que Deus havia mandado através de Moisés executar para o tabernáculo é concluído, é trazido para Moisés e os líderes, e nesse capítulo, tudo o que Deus mandou Moisés construir agora é consagrado, é separado para o Senhor. Agora há uma instrução com uma ordem exata. O tabernáculo é erguido, a primeira peça a ser colocada ali é a Arca da Aliança, o véu e toda a localização exata que a mesa com os pães deveriam ficar, a mesa do incenso, o castiçal, o azeite deveria ser levado para o tabernáculo para ungir todos os objetos e utensílios. A entrada da tenda, primeiro ficava o altar do sacrifício, e entre o altar e a entrada do tabernáculo ficava uma bacia com água, onde os sacerdotes deveriam lavar as mãos e os pés. Tudo é ungido, tudo é consagrado, significa separado. É do Senhor. Não pode haver contaminação com mais nada. E aqui vem uma aplicação para as nossas vidas. Porque quando o Senhor nos chama, quando nós somos resgatados pelo sacrifício de Jesus na cruz, nós o aceitamos, nós o recebemos, nós mudamos de vida. Nós também somos ungidos, separados. Não somos mais de nós mesmos. Não somos nós que nos guiamos mais. E sim, somos separados. É do Senhor. Então não pode haver mais contaminação. E no versículo 33 do capítulo 40 diz assim: finalmente, Moisés armou o pátio ao redor do tabernáculo e colocou a cortina à entrada do pátio. Assim, Moisés terminou a obra. Essa palavra é muito importante para as nossas vidas. Terminou. Não se termina nada. Se a gente não for determinado, se a gente não prosseguir, se nós não nos esforçarmos. Assim é na vida do cristão. Está passando por luta, continua na presença do Senhor, porque essa obra tem que ser terminada. É até o fim. Não é simplesmente uma semana eu sirvo a Deus, a outra serve o mundo, ou começa também uma obra e não termina. Tem pessoa que é exageradamente assim. Não para em emprego nenhum, faz várias faculdades, mas não fecha nenhuma. A nossa vida, tanto na vida secular quanto na vida cristã, precisamos ser determinados e ir até o fim. Como disse Moisés, terminou. Houve muito trabalho, muita determinação e a obra foi terminada.
Depois tem alguns versículos finais que são assim tremendos para nossa vida espiritual. Então, depois de tudo montado, tudo terminado, então a nuvem cobriu a tenda do encontro e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda do encontro, porque a nuvem estava sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Quando nós nos esforçamos e fazemos tudo de acordo com a vontade do Senhor, certamente nós vamos ver a glória do Senhor, nós vamos ver o favor do Senhor para conosco. Se nós completamos a obra, se nós chegamos até o fim, nós veremos essa glória do Senhor na nossa vida. Veremos para o futuro, que vai ser uma glória do Senhor eterna para a nossa vida. Mas nós já contemplamos aqui nessa vida o favor do Senhor, o mover do Senhor a nosso favor, quando nós somos obedientes e cumprimos as ordenanças do Senhor. Sempre que a nuvem se erguia sobre o tabernáculo, os israelitas seguiam viagem. Mas se a nuvem não se erguia, eles não prosseguiam. Só partiam no dia em que a nuvem se erguia. De dia, a nuvem do Senhor ficava sobre o tabernáculo. E de noite havia fogo na nuvem, à vista de toda a nação de Israel, em todas as suas viagens. Aqui nós aprendemos algo assim de muito, muito valor. E eu diria mais, aprendemos algo que traz estabilidade e segurança para as nossas vidas. Ser guiado por Deus. Aqui nós percebemos a obediência do povo. Isso é muito lindo. Se a nuvem ficasse sobre o tabernáculo, eles sabiam, não é para desmontar, montar o acampamento. É para ficar ali, acampado, esperando nova instrução do Senhor. Se a nuvem subisse, eles entendiam, podemos levantar acampamento e andar e marchar. Eles eram guiados assim. Lembra do número de pessoas? Cerca de 2,5 a 3 milhões de pessoas. E aqui diz que à vista de todo Israel, o Israel via a nuvem sobre o tabernáculo, e via quando ela se levantava. Não havia internet ali para falar, não havia microfone ali para falar, caixas de som, mas Deus nunca nos deixa sem orientação. Nós temos hoje o Espírito Santo, nós temos hoje o testemunho interior. Não devemos tomar decisões, principalmente coisas muito graves, muito sérias, que vai mudar completamente o rumo da nossa história, o rumo da nossa família, sem receber a orientação do Senhor. Se a nuvem se erguer, posso ir. Se não se erguer, fico parado, fico esperando. Em Isaías 45:2, eu gosto muito desse versículo, diz assim: eu, o Senhor Deus, irei adiante de ti. Endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro. Quer dizer, o Senhor vai na frente. O Senhor vai na frente, vai endireitando os caminhos, vai quebrando todas as portas, todos os ferrolhos, tudo que nos impede de prosseguir, porque a ordem foi: marche.
A ordem foi: pode prosseguir. Então o Senhor vai na frente, ele tem compromisso com o que ele acabou de falar. Pode ir. Os caminhos serão abertos, os caminhos serão aplainados. Fica tudo muito mais fácil na nossa vida quando nós seguimos a orientação do Senhor. Se não tivermos a orientação do Senhor, o que nós devemos fazer é ficar parados, como o povo de Israel, acampados, esperando o Senhor dar a direção. Romanos 12, versículo 2, na parte B do versículo, nós conhecemos aqui um pouco de Deus, porque diz assim: para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quer dizer, qual é a vontade de Deus para a minha vida, para o seu povo? Ela é boa, ela é agradável, ela é perfeita. Mas nós, quando queremos muito alguma coisa, nós temos a tendência de torcer a situação, de torcer até mesmo a palavra de Deus. Ou nós entramos na vontade permissiva do Senhor. Não é essa vontade aqui. Tem essa vontade de Deus para nossa vida, que é boa, que é perfeita, que é agradável, e tem a vontade permissiva. Eu quero muito uma coisa e Deus permite. Agora, o final da segunda vontade, a vontade permissiva, certamente não é igual à primeira, porque a primeira é perfeita. Mas como às vezes nós não sabemos esperar, nós queremos atropelar tudo e todos, Deus permite, Deus é conosco, mas o final certamente não é igual o primeiro, com a vontade boa, perfeita e agradável. Outras vezes, nós encontramos a glória de Deus enchendo o lugar. Aqui era ainda a presença de Deus habitando entre os homens em forma de tenda. Depois do rei Davi, o seu filho Salomão constrói o templo. O templo que diz ter sido o templo mais rico, mais lindo, mais grandioso, mais maravilhoso da época de Salomão, que o próprio rei Davi, ele estava juntando todo o material, todo o ouro, pedras preciosas, tudo que seria necessário para a construção daquele templo. E é curioso, porque Davi queria construir aquele templo, mas Deus não permitiu que Davi construísse aquele templo, porque disse que não queria que a construção fosse feita por alguém que tivesse mãos sanguinárias. Davi era um homem de guerra, era um homem de Deus, mas não era ele que Deus tinha para construir o templo. E o templo então é construído por Salomão. Em 2 Crônicas, no capítulo 5, no versículo 13 e 14, diz assim a palavra do Senhor na inauguração desse templo: os que tocavam cornetas e os cantores em uníssono louvaram e agradeceram ao Senhor. Ao som de cornetas, símbolos e outros instrumentos, levaram suas vozes em louvor ao Senhor e cantaram: Ele é bom, o seu amor dura para sempre, era a canção. Então uma nuvem encheu o templo do Senhor, de forma que os sacerdotes não podiam desempenhar o seu serviço, pois a glória do Senhor encheu o templo de Deus. Novamente, o Senhor se agradando daquela obra e habitando entre os homens. E depois também na época de Neemias, que o templo é reerguido, a glória do Senhor
enche aquele lugar. Em João capítulo 14, verso 26, diz assim para a nossa aplicação: mas o advogado, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, que veio em Pentecostes, esse vos ensinará todas as verdades e vos fará lembrar tudo o que eu vos tenho dito. Hoje, o tabernáculo somos nós. Somos aqueles que aceitaram, compreenderam, temos fé no Senhor. A glória do Senhor enche a nossa vida. E hoje, a nuvem que fica pairada ou que sobe para que nós possamos entender que podemos marchar, é o Espírito Santo de Deus. Ele é quem nos guia. Ele é quem nos diz todas as verdades que nós necessitamos de fazer. Quando nós buscamos ao Senhor de todo o nosso coração, nós o encontramos. Encontramos para nos dar consolo, para nos dar edificação, para nos dizer se podemos ir, se podemos marchar. O Espírito Santo de Deus, ele fala aos nossos corações, ele não deixa ninguém sem direção. Amém? Fica essa palavra para sua meditação e fica também os meus parabéns pela persistência em estar estudando o livro de Êxodo comigo. Amém? Um grande abraço para todos.